Sistemas em redes bifásicas, mais especificamente off-grid, é um assunto que tem muito a ser falado. Recentemente eu trouxe aqui para o canal alguns vídeos, uma sequência de vídeos falando sobre isso em inversores como esse daqui, ó, da Grovat, por exemplo, que está aqui na nossa bancada. E ele está configurado de forma tal que a gente tem duas fases, o famoso bifásico ou split phase, para ficar mais bonito falar em inglês, né? Split phase, fase dividida, né? Isso gera muitas dúvidas. E uma das dúvidas que aconteceu com um dos inscritos aqui do canal, e eu acho que deve ser dúvida de muitas pessoas também, é a questão da fase. Eu mostrei no osciloscópio que esses inversores, entre as fases em relação ao neutro que a gente tem neles, a defasagem, o ângulo entre essas fases é de 180 graus, tá? Não se preocupe com detalhes disso daí, a parte técnica disso, se preocupe em entender essas questões que eu vou te falar agora. E aí nesse vídeo, essa pessoa comentou o seguinte: poxa, professor, não é 120 graus que tá aí não? É 180 mesmo e tal? E eu passei para ele que sim, era 180, é exatamente o que o osciloscópio está mostrando pra gente e tal. Só que nesse dia eu não mostrei o osciloscópio que traz esses detalhes, né? E aí surgiu essa dúvida. E aí eu trouxe um vídeo recente aqui para o canal mostrando de fato no osciloscópio essa defasagem. Aí surgiu novos comentários e novos questionamentos também, aonde eu falei de fases locais do Brasil que a gente tem a defasagem de fase, né, o ângulo de fase em 180 graus e o ângulo de fase em 120 graus. Inclusive nesse vídeo eu explico que se o inversor for igual a esse aqui, com defasagem de 180 graus, que todos os inversores que eu já peguei nesse formato aqui, tá? Que a gente monta o inversor, são dois inversores, eu junto dois inversores configurado de forma tal que eu tenha bifásico. Todos os que eu já peguei e já configurei aqui no laboratório, já utilizei, a defasagem, o ângulo entre as fases é de 180 graus, tá? E aí surgiu essas dúvidas, e aí um dos inscritos falou: poxa, tira uma foto do transformador. Eu não vou nem tirar foto talvez desse transformador, tá? Eu tenho que caçar qual transformador que me atende aqui. Porém eu vou mostrar para você no osciloscópio. Bora aí, explicado tudo isso para você. Inclusive, isso é muito importante para você que é integrador, que está atuando agora no setor fotovoltaico, voltado para off-grid, sistemas split phase como esses inversores. É importante você saber disso, tá? Já eu falo mais detalhes para você. A gente está aqui com o osciloscópio da Rigol, tá? Que vai mostrar detalhadamente isso para a gente. Por enquanto aqui, a gente está com a rede elétrica gerada pelo nosso inversor. Então, olha só aqui, ó. 180 graus, a gente tem 179 oscilando 180, tá? E aí a gente tem aqui média, máximo, mínimo, tal, o desvio e assim por diante. Mas se prende nisso daqui, ó, 179, 178, 180 graus de defasagem entre o inversor. Mostra aqui, Isabela, pra gente mostrar pro pessoal, olha só, o inversor tá aqui, ó, tá? Tá aqui o nosso os dois inversores configurados de forma tal que a gente tem essa informação, aliás, essas duas redes. Esse aqui é a fase 1, esse é a fase 2, junto ao neutro de saída. E eu junto o neutro de entrada. Importante, neutro da saída nunca pode enxergar o neutro da entrada do inversor, tá? Mas isso é assunto para outro vídeo, tá bom? E aí a gente tem aqui embaixo, aqui, ó, simulando um quadro de energia, tá? E aí a gente tem aqui, ó, inversor 1, né, na fase 1, 121 volts, inversor 2, 240 volts, e inversor 1, 120 volts, inversor 2, 120 volts, e os dois inversores, fase, 242 volts. Isso no inversor, tá? E você viu ali que está 180 graus. Esse disjuntor aqui é dedicado para a rede elétrica da concessionária. Volta lá no osciloscópio, Isabela, na tela do osciloscópio. A hora que eu ligar esse inversor, presta atenção que a gente vai ver aqui, ó, uma mudança na forma de onda, tá? Acabei de ligar, o inversor vai fazer aqui o processo de reconhecimento da rede elétrica da concessionária. E aí ele vai começar lá, ó, já fez o bypass para a rede, porque ele está configurado para ficar no modo utility, como backup. Reparou que a tensão baixou um pouco, a forma de onda baixou um pouco, e olha como está quadradão aqui em cima, e com algumas oscilações. Isso aqui é exatamente a rede elétrica da concessionária que eu tenho aqui em São Paulo. É exatamente assim que eu recebo, tá? Não é uma senoide perfeitinha, bonitinha, tá? E note que ainda continua aqui, ó,
179, 180 graus. A única diferença é que no inversor estava com um negativo na frente, mas você vê que agora também fica mudando. Mas isso não é não afeta em nada aqui pra gente. A questão é que nós temos a defasagem entre essas fases de 180 graus mesmo na rede elétrica. Agora chega mais para mim aqui, Isabela, para a gente fechar esse nosso conteúdo. A gente só consegue medir defasagem, ângulo de fase, defasagem de fases entre fases, quando a gente tem, no mínimo, uma rede bifásica como essa daqui, ou uma rede bifásica criada com um transformador em delta aberto. Se você pegar apenas uma rede monofásica, seja ela 127 volts com fase neutro ou 220 volts com fase neutro, você não consegue medir o ângulo de fases, porque você só tem uma fase. Nesse caso aqui, a gente tem o neutro e mais duas fases. Então eu pego aqui, olha só, a garra jacaré do osciloscópio, ó, vai exatamente no neutro, as duas, dos dois canais no neutro. Aí a ponta do canal 1 vai em uma fase e a ponta do canal 2 vai na outra fase. E aí a gente consegue, com esse osciloscópio em específico, porque não são todos os osciloscópios que vai ter como você medir o ângulo de fase, com esse osciloscópio em específico, porque não são todos os osciloscópios que vai ter como você medir o ângulo de fase. Uma pequena correção aqui, porque nessa minha fala dá-se a entender, não, praticamente eu afirmo, né, que não são todos os osciloscópios que dá para medir ângulo de fase. Na verdade, com qualquer osciloscópio você consegue medir o ângulo de fase, mas não são todos os osciloscópios que têm o measure para a gente medir direto a defasagem, e o osciloscópio faz os cálculos automáticos e você enxerga aqui já o ângulo correto que está nessa defasagem. No entanto, todo osciloscópio você vai conseguir medir a amplitude, que é a tensão, e você vai conseguir medir o ciclo, ou seja, cada gratícula dessa vai te dar uma quantidade de tempo de acordo com a divisão que você colocou. Por exemplo, aqui está 5 milissegundos por divisão. Com isso daqui, a gente consegue, através dos cursores, saber o que está acontecendo de um ponto ao outro, registrar essas informações e, a partir daí, fazer os cálculos manualmente. A Isabela ficou meio perdida, ela achou que eu ia lá para o outro lado, eu vim para cá, não tem problema. Fazer os cálculos manualmente, tá? Mas com todo o osciloscópio você vai conseguir fazer isso, só que esses que a gente está usando aqui, esse especificamente da Rigol, ele tem as funções de medição, tá? As medições, o measure em inglês, né? O meu inglês é muito bonito. E aí você consegue já ver na tela, o osciloscópio faz todos os cálculos com base em um tipo de medição que você pede para ele fazer, ele te entrega pronto. Os outros você precisa ter um trabalhinho a mais e fazer cálculos com fórmulas matemáticas na unha para você conseguir saber de fato o ângulo de fase ou qualquer outro tipo de medição que seja necessário, beleza? Corrigido isso, continua aí com o restante da explicação. A gente consegue medir o ângulo de fase a partir de duas fases, então a gente precisa de 3 fios, neutro, fase 1 e fase 2. No trifásico, a gente faz essa medição entre as fases, fase 1, fase 2 e fase 3. Eu não estou dando o nome técnico das fases porque isso aqui é completamente irrelevante, mas entre fase RST ou L1, L2 e L3, tá? Aí a gente vai colocar as garras jacaré, por exemplo, no L2, as duas negativas no L2, a fase L1 em um canal do osciloscópio e a fase L2 em outro canal do osciloscópio. E se eu quiser medir em relação ao neutro, na saída do transformador, aí eu preciso de 3 canais no osciloscópio, aonde as garras jacaré vão todas no neutro, canal 1 no L1, canal 2 no L2, canal 3 no L3, e a gente consegue fazer essas medições também. Porém, a gente vai medir entre as fases e configurando no osciloscópio dessa forma, tá bom? Então, explicado tudo isso para você, eu acredito que eu consegui tirar aí essas dúvidas e mostrar para você que várias partes do Brasil é completamente diferente. Pode ser que na sua região aí seja 120 graus. Como já tem comentário no vídeo anterior aqui, que eu vou até deixar na descrição, vai ficar aqui do lado aqui para você, acho que é desse lado, ou desse, nunca lembro, Isabela, é desse lado aqui, né? Isso, desse lado aqui, vai ficar para você o card para você assistir o vídeo anterior que a gente postou. Esse vídeo foi postado na quarta-feira, tá?
Bom, quarta-feira, tô falando quarta-feira, mas depende de quando você está assistindo esse vídeo, foi na quarta-feira, dia 16/7/2025. E esse outro vídeo agora que você tá vendo, tá sendo postado no domingão, tá? Também do mês 7 de 2025. Talvez você tá assistindo isso muito mais adiante. Mas vai estar para você aqui assistir, tá bom? Esses vídeos aí, tanto aqui na descrição, bem explicado direitinho para você saber que vídeo que é. E aí, nesse vídeo aí, a gente mostra... Puta, até esqueci, caramba, qual que era o raciocínio que eu tava falando desse vídeo? Tá, mas aí eu coloquei esse vídeo, tá? Pro pessoal entender um pouco mais sobre como que funciona isso. Ah, tá, lembrei. E nesse vídeo eu explico o seguinte, tá? Que os inversores que a gente tem, que é split phase como esse, bifásico, gerado no inversor com 180 graus, você ligar esse inversor, a rede elétrica dele, em uma rede elétrica bifásica de 120 graus, o inversor não vai funcionar. Como teve comentários, tá? Agora lembrei, comentários no vídeo anterior, de pessoas que têm da marca Felicity Solar, desse jeito em split phase, e não funciona. Simplesmente porque o inversor vai ter um processo de detecção de ângulo de fases em 180 graus, porque a saída dele é 180 graus. E aí ele não vai funcionar, tá? Aí existem inversores que é em um único equipamento que já é split phase, em um único inversor, você não precisa de dois para fazer o bifásico. Esses inversores, que geralmente é on-grid e off-grid, geralmente você consegue configurar para 180, para 120, ou ajustar o ângulo de fase preciso de acordo com a rede elétrica. Aí esses funcionam. Nesse caso aqui, não vai funcionar. Então você que é integrador, você que é instalador, você que usa para você mesmo, é importante você se certificar como que é a sua rede aí. Vai usar no bifásico, antes de comprar, certifique-se de que realmente o ângulo de fase na sua região é de 180 graus. Ou tenta entrar em contato com o fabricante do inversor que você quer comprar ou com o distribuidor para entender um pouco mais sobre isso e se é possível fazer uma atualização de firmware no inversor para que você consiga usar na tua rede. Na maioria das vezes, vai ser muito difícil você conseguir fazer essa atualização de firmware junto com o fabricante, até porque ele fabrica a nível mundial, tá? E acredito eu que, pode ser que eu esteja falando besteira aqui, se eu estiver falando bobagem você entende um pouco mais, deixa aqui embaixo no campo de comentários, mas até onde eu sei, acho que o único país do mundo que tem uma salada mista na sua rede elétrica é o Brasil, onde a gente tem esse artifício com transformador, tá? Para que a gente tenha aí bifásicos, trifásicos, a partir de uma rede trifásica, né? Geralmente, aliás, a partir de uma rede monofásica, geralmente rural, né? Que nem o inscrito comentou aqui em redes MRT, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui também, tá bom? Se você quiser saber mais sobre isso, deixa nos comentários, daí a gente traz mais informação detalhada para você se aprofundar, tá? Mas a partir de uma rede dessa que é monofásica, a gente consegue fazer aí uma rede bifásica ou trifásica com transformadores de potência ligados de forma tal que a gente tem essa defasagem em 120 graus. Vai funcionar maquinário, vai funcionar equipamentos tranquilamente, no entanto, inversores como esses aqui não funcionam nessas redes. Então fica muito atento a isso, beleza? E aqui do lado eu estou deixando mais conteúdo como esse para você continuar aqui no canal. Grande abraço e até o próximo conteúdo. Fui!